Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos ler um texto aqui em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1. Título da mensagem: o povo de Israel pede um rei. Então o povo queria um rei. O povo não queria mais que os juízes, que naquela época eram constituídos por Deus, pelo próprio Deus que escolheu o juiz para ali liderar o povo, né? Então o povo não queria mais. Vamos ver aqui, né? Então o povo queria um rei, né? Israel pede um Deus, ou Israel pede um rei, né? Israel pede um rei. Deus concede. 1 Samuel 8:1, constituir a seus filhos por juízes foi extremamente incomum, né? Incomum o fato de Samuel apontar seus próprios filhos para ajudar na tarefa de julgar o povo. Ou seja, não era comum indicar seus filhos ao cargo, porque Deus quem escolhia, né? Os juízes eram individualmente apontados por Deus, né? Então a gente vê que os juízes eram apontados diretamente por Deus. Samuel ele cometeu um grande erro apesar de ele ter dado uma boa educação para os seus filhos, ele indicar os seus filhos colocar os seus filhos como juízes, né? Porque não era comum, né? A gente leu aqui, não era comum. Geralmente era o próprio Deus que escolhia os juízes, né? Para exercer o cargo ali, era o próprio Deus. E essa escolha pessoal de Samuel deu problemas, né? Deu problema ali no seu... Deu problema, né? Porque os filhos dele não eram igual a ele. Ele teve os mesmos problemas que Eli teve com seus filhos. Ele também teve problema com seus filhos. Samuel também estava tendo dificuldade, né, com seus filhos, que não queria obedecer à lei de Deus, não queria obedecer os mandamentos de Deus, que Deus tinha dado a seu servo Moisés. Naquela época era a lei de Moisés, né? Era diferente dos nossos dias atuais. Eram outros mandamentos, né? Outras leis, enfim. Então foi um grande erro ali de Samuel ter indicado a seus filhos. Isso deixa um grande exemplo, né? Que às vezes a gente quer que os nossos filhos sigam nossas profissões, Então era costume daquela época os pais ensinar os seus filhos na profissão que ele exercia, né? Mas nem isso muitas vezes era seguido ao pé da letra, à risca, né? Nem todos os filhos seguiam as profissões dos pais, né? Isso teve o exemplo de Eli, teve o exemplo de Samuel, que foram os grandes homens de Deus, mas que tiveram problema com seus filhos. Então, o simples fato de você ser homem de Deus ou mulher de Deus significa que seus filhos também vão ser uma bênção, né? Vão ser uma bênção. Isso não lhe garante, né? Tem muitos filhos que sim, que é uma bênção, é igual ao pai, ou até não é igual, mas pelo menos vai na mesma direção, no mesmo rumo. Mas tem outros que não quer saber. Isso acontece na vida também, não só religiosa, mas de forma geral, né? Tem pai que o filho educa ele para ele ser um médico, ser um doutor, ser um advogado, para seguir a sua própria profissão, mas que às vezes não dá certo, às vezes não é a vocação do filho, né? Então às vezes, e geralmente quando o pai morre, o filho assume
assume os deveres do pai, geralmente dono de empresa, a empresa falha. Tem muitos empresários aí que a sua empresa faliu porque o pai morreu e aí ficou na mão dos filhos, os filhos não souberam administrar e a empresa fechou. Fechou as portas, faliu, enfim, não conseguiu ir para frente. Então tem negócios que era do pai que geralmente os filhos não querem tocar para frente. Às vezes os filhos vende, dá fim, enfim, mas às vezes não leva adiante. Agora tem casos de filhos que conseguem levar adiante aquilo que o pai deixou, né? A herança do pai, consegue herdar ali a herança do pai, consegue herdar, né? No capítulo 8, versículo 2, o nome Joel significa o Senhor é Deus. O nome Abiás significa meu pai é Senhor, é o Senhor. Beceba, né? Beceba ficava localizada no extremo sul de Israel. 1 Samuel 3:20, a cerca de 71 quilômetros de Jerusalém. Foi ali que Abraão e Isaac cavaram poços e estabeleceram alianças com Abimeleque, rei dos filisteus. Gênesis 21, 22, Gênesis capítulo 34, não, Gênesis 21, capítulo 21, versículo 22 ao 34, e capítulo 26 de Gênesis, versículo 1 ao 33. No 8, 3 ao 4, alguém poderia perguntar se Samuel, assim como Eli, não dava atenção adequada à sua família, né? Vê em 1 Samuel 2, 22 ao 23 ao 29. Foi o que eu falei ainda agora, né? Os padrões e as expectativas de Deus para os juízes estão em Deuteronômio 16, 18 ao 20. Eles não deveriam distorcer a justiça ou aceitar subornos, né? Aceitar subornos. Os filhos de Samuel perderam-se moralmente e desonraram a Deus. Eles se valiam do ofício e da autoridade que tinham para obter ganhos pessoais e práticas injustas. É espantoso que os filhos de Samuel fossem tão ímpios quanto os filhos de Eli, né? Quanto os filhos de Eli. Visto que a ascensão de Samuel estava relacionada em grande parte à impiedade dos filhos de Eli, né? Você sabia, né? Crianças rebeldes. Eli também teve problema com filhos. Em João 9:1, os discípulos de Jesus lhe perguntaram, né? Em João 9:1, os discípulos tinham um homem cego e Jesus perguntou, e os discípulos perguntaram: quem pecou para ele nascer assim, né? Foi os pais dele, foi a mãe dele, quem foi que pecou? Aí Jesus falou que ninguém pecou, mas foi para que a glória de Deus se manifestasse. Então tinha caso que não era não era porque o pai e a mãe pecava, é que o filho nascesse assim, fazendo coisas erradas ou defeituoso ou alguma coisa, mas nele falou para que a glória de Deus se manifestasse, para que a glória do Senhor se manifestasse, né? Então a gente vê aqui que os filhos de Samuel estavam aceitando suborno, né? Estavam aceitando suborno e estavam se vendendo, né? Por causa da autoridade que tinha e aceitando suborno, prata, ouro em troca, né? De serviço de favores. Como eles eram juiz, eles resolviam certas causas e dando ali pedindo algo em troca, né? Daquelas sentenças, até mesmo posse de terra, coisas semelhantes assim.
A gente tem isso no dia de hoje. Tem advogado que se vende também, tem juiz que se vende para adquirir dinheiro, né? Para adquirir ganância, né? Por dinheiro, porque ele já ganha bem, já é uma profissão boa, ganha o suficiente para se manter ele e a sua família, mas ele quer mais. Ele quer mais, aí acaba se vendendo. Tem advogado também que vai resolver causa e ele se vende para outro patrão para adquirir mais dinheiro, né? Mais recurso. Ele ganha do cliente e ganha também do ex-patrão da pessoa. Então tem advogado infiel, tem juiz infiel também. Hoje na terra o que mais tem muitos. Então, de resolver a causa de um trabalhador que trabalhou ali a vida inteira duro para adquirir o seu pão de cada dia, às vezes é injustiçado por juiz, por advogado que se vende e se vende a empresa e ali acaba prejudicando o trabalhador, né? Inclusive impedindo que aquele trabalhador receba os seus direitos trabalhistas e ganha a causa, né? Ganha a causa. Geralmente é uma causa ganha, mas aí a pessoa acaba perdendo porque o juiz, o advogado se vendeu. Isso era o caso dos filhos de Samuel, né? Eles se vendiam, eles aproveitavam da situação, da posição social que eles tinham, né? Elevada, e para até mesmo cometer barbaridade, como tirar o direito do cidadão, o direito da pessoa que era por lei, né? E enfim, prejudicar a pessoa. E, geralmente os prejudicados são os mais pobres, porque geralmente é os mais ricos que pagam o advogado, o juiz. Quem não tem dinheiro não tem como pagar um juiz, um advogado para roubar a favor dele, né? Geralmente é quem tem dinheiro que compra o juiz, compra o advogado para ele sair bem na foto, né? Para ele conseguir se sair ali e não ter nenhum dano, né? Não ter nenhum dano. As escrituras instruem os pais a criarem seus filhos no caminho do Senhor. Provérbio 22:6, Efésios 6:4. Mas isso não fornece garantias quanto a que as crianças vão tornar-se às vezes pais que prezam pela integridade veem seus filhos rejeitarem Deus por completo. Este foi o caso de Samuel. 1 Samuel 8:2 ou 3, que nós acabamos de ler, né? Ninguém sabe qual diferente as coisas teriam se tornado se Samuel tivesse confrontado seus filhos, né? Tivesse confrontado os seus filhos, né? E com uma última tentativa, levado cada um deles perante os anciões, né? Então ninguém saberia o rumo que levaria essa história se Samuel tivesse levado o caso aos anciões, tivesse sido mais rígido, né, com seus filhos, né? Como se diz, puxar da orelha dos seus filhos. Ninguém sabia como era a reação deles, né? Mas pelo jeito não seria uma reação boa, porque eles estavam, a pessoa quando está agindo de forma errada, está no erro, no pecado, ela não enxerga bem, ela não observa bem. Geralmente ela não aceita a repreensão, né? Não aceita a correção, nem de Deus e nem dos homens, né? Então é um caso complicado. O legado de sua família é um intenso desafio aos pais e aos filhos de hoje, né? Capítulo 1 ao 15 ao 35. O segundo trecho principal de 1 Samuel traz um novo personagem, Saul e uma nova instituição, a monarquia de Israel. Enquanto Saul atuava como o primeiro rei líder militar
da história, Samuel continuava a servir como líder espiritual da nação. 1 Samuel 12, 19 ao 28.